Virgem, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus amados e queridos virginianos. Vamos lá? Vamos ver aí o que o tarot traz para vocês. Lembre-se que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo e também é uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não é o endereço, tá bom? O vídeo está entrando um pouquinho atrasado essa semana. Gripe, não tinha condições nenhuma de fazer gravação. Mas ainda em tempo, vamos lá. 7 de copas, aí, pulou, né? Vamos ver aí do que nós estamos falando, né, Virgem? Muitas cartas, né? 2 de copas. 2 de copas, o Papa. Tá dando pra ver aí? Tá, né? O julgamento, tá? Mais alguma coisa aqui para Virgem? O Diabo, As de Ouros no fundo do maço e o 4 de Ouros. Gente, aqui o que eu tô vendo, tá? Nitidamente aqui, eu não sei se é Virgem ou se Virgem está lidando com alguma pessoa, tá? Que tá... é um relacionamento aqui, basicamente a gente tá falando de um relacionamento, de um casamento, que existe aqui um certo apego, né? Até uma ilusão aqui, de repente, nem é um relacionamento que acontece, mas uma certa ilusão aqui que poderia ser um relacionamento mais sério, mais consolidado, né? Existe um apego emocional aqui, existe uma dificuldade de soltar algo, tá? Muito aqui, eu não vou dizer que isso aqui é amor, que é alguma coisa assim, não. Aqui eu vejo que esse sentimento, ele tá muito mais voltado para coisas que são ilusórias, ilusões, do que... Eu acho que esse jogo aqui já tá vindo há um certo tempo para a Virgem. Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, mas a gente está complementando uma leitura passada, mas eu me lembro de alguma coisa assim. E aqui a dificuldade de soltar tanto esse sentimento que criou, né, de achar que as coisas poderiam ser. Aqui tem uma questão de conversa também muito ilusória. Talvez aqui alguém vendendo, assim, se vendendo de uma forma e sendo outra, tá? Tem isso aqui, tem que cuidar aqui, que tem um alerta aqui, né? Uma pessoa se mostrando uma pessoa muito responsável, muito conservadora, muito, sabe, certinha, eu quero dizer, tá? Vendendo essa imagem, mas no fundo não é isso, tá? Existe aqui uma questão de mentira, de uma energia assim de aprisionamento, de ego, de ciúme, de vaidade, tá? Então coloque na tua energia. Eu não sei se Virgem já entendeu isso aqui, tá? Ou tá se dando conta, ou tá muito envolvido e não tá conseguindo entender, tá? Ai, gente, desculpa. Eu quero entender melhor essa história aqui, porque assim, nós temos o julgamento e o As de Ouros aqui, que me levam a crer que esse jogo vai virar, tá? Eu só quero entender melhor isso aqui. Mas assim, cuidado aí com o que tu tá te envolvendo ou com o que tu acha, né, que para quem tu tá te entregando aqui, não só fisicamente, mas aqui emocionalmente, sabe? Tem uma questão aqui de mentira, tá? De enganação. Tem pessoas aqui que não são tão legais assim como dizem ser, sabe? Virgem, vamos ver. Eu acho que esse jogo aqui, isso aqui já tá caindo um tempo já pra Virgem.
se eu não me engano. Virgem. Eu sei que Virgem se sente preso aqui, tá? Se sente preso aqui a alguma coisa. Ó, 5 de espadas, aqui começa uma virada, viu? Gratidão. Ó, gratidão mesmo, tá? Gratidão. Porque, ó, a gente tá com o arcano de número 15 novamente na mesa. Então, realmente é uma relação bem tóxica aqui para algumas pessoas, abusivas, tá? 2 vezes aqui, né? O arcano de número 15. Nós temos o 2 de copas. Eu não sei se isso aqui realmente pode ser algo da teu sentimento em relação a alguém ou tu tá vivendo isso. O fato, tá, é que existe realmente aqui existiu uma dificuldade de soltar, uma dificuldade e aqui muito tempo buscando aqui, quem sabe eu melhor aqui, quem sabe eu faço isso, mas se a pessoa melhorar aqui, mas se acontecer isso, tem uma questão aqui de ilusão, só que como eu falei, né, tinha uma abertura aqui de jogo virando, né, o julgamento e o as de ouros, ou seja, o as de ouros uma nova oportunidade, algo novo surgindo para Virgem. O julgamento me fala de virada. Então, a questão do jogo tu fica nesse lugar, tá, no medo, na insegurança, no aprisionamento, relacionamentos aqui que realmente são bem difíceis, tá? Ou tu vira esse jogo e faz a coisa acontecer a teu favor. E aí o que eu vejo, assim, que Virgem eu acho que começa a cair uma ficha aqui, tá? Se dá conta, né, e Virgem começa a ampliar os horizontes, a olhar para outras possibilidades, a olhar por outras perspectivas também, olhar para outra direção. Eis que o jogo vira aqui de alguma forma e Virgem fala assim, olha, não quero mais me envolver nisso, não vou mais gastar minha energia e essa luta já não me pertence mais. 5 de espadas. Então, o 5 de espadas justamente falando disso, eu não vou mais me desgastar com isso aqui. Porque Virgem se dá conta naquele X da questão de Virgem, o 6 de ouros, tá na mesa, né, obviamente, é uma carta que eu sempre falo, né, uma carta que tá sempre aqui com Virgem, porque eu acho que é uma luta aqui meio que constante, assim, no sentido de equilibrar o dar e receber. Virgem tem essa questão muito forte do cuidado, e aí algumas pessoas se aproveitam disso, tá, nem toda pessoa que ela consegue te trazer esse equilíbrio, né, e ter a maturidade aqui. Muitas pessoas são aproveitadoras. Esse diabo aqui tá me falando um pouco disso também, tá, e usando isso, né, contra ti, na verdade. O 6 de ouros aqui me parece que Virgem diz, não, chega disso aqui, eu vou aqui entender o que tá acontecendo e deu pra mim, fim de linha aqui, tá, fim de linha, tô indo embora. Esse tô indo embora tá aqui no 8 de copas. Então eu vejo que vocês realmente viram as costas para algo que ainda vocês sentem. Então não é que vocês conseguem aqui finalizar uma situação que não se sente. Não, vocês saem dessa situação sentindo, mas com o coração tranquilo, porque vocês conseguem entender que essa situação ou essa relação não pode mais permanecer, porque ela tá realmente aqui te trazendo bastante prejuízo, principalmente emocional, tá? Não vou nem chegar aqui no sentido material, que eu também vejo aqui algumas perdas, tá? Algumas pessoas aí caindo em golpes, alguma coisa nesse sentido. Mas Virgem vira as costas para isso e fala, deu para mim, eu não quero mais relacionamentos aqui aonde não são recíprocos, aonde eu não recebo a atenção, o carinho na mesma moeda que eu dou. E aí tu começa a pensar muito em ti, tu começa a te valorizar, tu começa a cultivar a tua autonomia, a tua independência, o teu valor próprio, tá? Tu começa a te colocar mesmo onde tu nunca devia ter saído nessa situação que é primeiro eu, depois os outros. Então não é aqui uma situação de egoísmo, é uma situação aqui de realmente primeiro eu preciso estar bem para depois eu doar.
é uma dificuldade, assim, pra gente entender isso, sim, porque a gente quer agradar, a gente quer cuidar, a gente quer dar o melhor para a pessoa, mas a gente quer fazer isso com retorno, porque na verdade não é que tu tá sendo bom para a pessoa, tu tá oferecendo porque tu quer, tu necessita daquela troca, tu quer aquilo ali de volta, porque o que tu tá dando é o que realmente tu tá necessitando, que tu gostaria de receber, só que isso não vem na mesma medida. E aí vem o 9 de ouros falando justamente dessa valorização, desse cuidado, né, de tudo isso em relação a ti mesmo. Junto com isso vem a rainha de espadas, porque aqui Virgem cai por si, cai em terra e diz assim, nossa, acabou aqui a história, eu vou começar a dar limites, eu vou começar a cortar as situações que estão realmente bem difíceis e muito desafiadoras, tóxicas aqui, abusivas, enfim, a gente, né, tem muita coisa aqui para falar sobre isso, né, mas cada um sabe o que está vivendo e vocês acho que já entenderam aqui o assunto, né. Eu vejo que Virgem consegue dar um limite, um corte, um fim nisso, mas com muita racionalidade. Aqui, tu tira as tuas emoções e as tuas ilusões do jogo e tu fala, não, para aí, eu preciso trazer a mente aqui para entender aqui quais são os dados, quais são os fatos reais dessa história e não o que eu tô achando que vai um dia melhorar, que, né, o EC acontecer, entendeu? Vocês conseguem voltar à lucidez aqui. A gente está falando de lucidez. Cavaleiro de Espadas, falando justamente desses cortes, dessa luta que tu vai aqui travar, mas que tu consegue vencer isso quando tu realmente abandona, vira as costas aqui. Olha, uma nova oportunidade, Rainha de Espadas aqui, ó, novamente, tá? Então, realmente a Rainha de Espadas ela tem que se fazer valer aqui, tá? Para que tu consiga essa nova oportunidade, se desvencilhar aí de coisas realmente que estão te destruindo aí por dentro. O louco, uma nova jornada para vocês, tá? Então, existe aqui realmente uma nova jornada, um novo ciclo, que a princípio, vamos entender aqui, mas a princípio eu vejo que as coisas começam a se alinhar na vida mesmo, né? Não sei se essa pessoa aqui, ela é muito articulada, muito cheio de teorias, tá? Tem uma pessoa aqui muito cheia de teorias, pouca prática, tá? Bem articulada, bem conhecedora de tudo que é assunto, sabe de tudo, entende de tudo, mas na prática, essa pessoa, ela não é isso. 5 de copas, o que caiu junto? A lua. O sofrer, porque eu vejo, né, vocês aqui realmente saindo dessa situação, mas com o coração magoado, com o coração sentido, tristes aqui, inseguros, né, deprimidos, algumas pessoas, por quê? Aqui muito porque acreditaram, né, se permitiram ser enganados, e isso aqui tá, gente, é assim mesmo, tá tudo bem. Quando a gente conhece alguma pessoa, a gente não sabe quem ela é, a gente vai dando linha, né? E infelizmente algumas pessoas aí, elas nos decepcionam mesmo. Como é que fica a Virgem aqui? Ó, 9 de ouros. Então, tá tudo certo, ó. Eu tô magoada, eu tô sentida, eu não queria ter passado por essa experiência, né? O 5 de ouros falando muito sobre isso, né? Eu não queria ter passado por isso, eu tô lamentando profundamente por eu ter caído aí nessa lábia, né, ter me deixado envolver, só que agora eu tô começando aqui a pensar mais em mim. A torre e o carro. As coisas caem, as coisas se desmoronam e vocês aqui se reerguem, tá? Lindamente, porque nós temos o carro aqui, vocês realmente avançando, se distanciando dessa situação, né? E começando a resgatar aqui até a alegria de viver, tá? O bem-estar, a leveza da vida novamente. Então, realmente aqui existe uma ruptura, não dá para negar, só que essa ruptura, ela te livra aí de uma enganação, de mentiras, e te coloca aí muito mais próximo, assim, de tu conseguir viver a tua vida em plenitude, em felicidade contigo mesmo. Aqui, essa história toda, ela te aproxima muito de ti. Ela consegue fazer com que tu perceba quem tu é, o teu valor,
E isso aqui para mim é o teu maior ganho, tá? O teu maior ganho, Virgem. Deixa eu tirar aqui um livrinho. E quem quiser leitura particular comigo, entre em contato aqui na descrição, tem um links, né, onde tu fala diretamente comigo, para leituras particulares, outras redes sociais, e quem ainda quiser o mapa vibracional, a medição, ainda eu tô fazendo, tá? Eu faço ali a medição, não sei se eu cheguei a oferecer para vocês ou não me lembro. Alguns signos eu ofereci, outros não, então eu tô oferecendo tudo de novo. Desculpem se eu ofereci semana passada. Mas é que eu fiz uma live e o produto ficou tão bom que eu fiquei com uma pena de engavetar ele sem oferecer, porque era só para live, na verdade. Então é um mapa onde eu faço a medição ali da tua frequência emocional e a gente vê aonde, né, qual é aonde tu tá nessa frequência, né? Isso aqui, ó, deixa eu pegar. É com pêndulo, tá, gente? Então aqui, por exemplo, né, medo 100 Hz, coragem 200 Hz, abundância 430, amor 500, e a gente faz a medição aqui com o teu campo, né, e daí eu te entrego aí um protocolo para, enfim, para abrir, né, para desbloquear algumas coisas. Se tu quiser, é um preço bem bem simbólico mesmo, tá? E deixa teu like aí, te inscreva no canal. É muito importante a tua contribuição aqui. Vamos lá. A vida é sobre soltar e confiar. Essa dor que você experienciou foi um empurrão para o seu propósito. Esse anseio para evoluir é um avanço para cumprir o seu destino. Essa fé aí dentro de si é o que vai levá-lo para a manifestação dos seus sonhos. Não importa o que fase esteja, o universo está trabalhando em parceria com você para que tudo aconteça da melhor e mais elevada maneira. Confie. Meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão. Até mais.